Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, ainda abordando o tópico de limites. Vamos falar um pouco sobre um teorema muito importante no nosso curso, o Teorema do Confronto. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagem por e-mail que aparece na tela, a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Vamos lá então? Bom, o que é o Teorema do Confronto, tá pessoal? De maneira bem intuitiva, de forma ilustrativa, eu vou tentar mostrar esse teorema para vocês, sem me preocupar muito com a demonstração do teorema, que foge um pouco do escopo, do objetivo da nossa aula, ok? Então veja só, suponha que as funções f, g e h estejam definidas no intervalo aberto I, contendo a, x igual a A, exceto possivelmente em A, ou seja, as funções não precisam ser bem definidas exatamente em A. Pode ser que exatamente em A não esteja no domínio de nenhuma das funções, ok? Bom, o que é importante? Imagine também que g de x é sempre menor do que f de x, que é sempre menor do que h de x. Ou seja, a função f de x em vermelho, ela sempre estará entre a função h de x e g de x. Esse teorema do confronto é também chamado de teorema do sanduíche, exatamente por essa ideia ilustrativa, de mostrar que a f está sempre entre essas outras duas funções, sempre compreendida entre essas duas funções. E por que isso vai ser importante? Porque se a gente souber o limite da h de x quando x tende a A, e a gente souber que é L, e o mesmo acontecer com o limite da g de x quando x tende a A ser L, certamente o teorema vai nos garantir que o limite da f de x quando x tender a A também será L. Eu acho que de forma bem intuitiva e ilustrativa a gente consegue perceber como que isso é bem plausível, tá bom? Quando que a gente vai usar esse teorema do confronto? Como que a gente vai usar ele dentro aqui do curso de Cálculo 1? Bom, pessoal, a gente está acostumado a resolver o limite de uma função tendo a cara da função, tendo um modelo, né? Mas imagine que você queira resolver o limite de uma função f de x quando x tende a 1, como é essa aplicação da letra A, sendo que você não tem a cara da função, não tem um modelo. Como resolver esse limite? O que vai acontecer, pessoal, é que você, ao invés de ter o modelo, ter a cara, você vai ter uma informação sobre a função. Por exemplo, que o módulo de f de x menos 2 é menor ou igual a 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Essa é uma informação da f de x que vai ser importante para nós no uso do teorema do confronto. Como? Bom, vamos pensar um pouco nessa informação. Essa informação traz algo relacionado a módulo. Se a gente lembrar nossas aulas de módulo, a gente vai lembrar que se eu digo módulo de x é menor do que 10, por exemplo, o que significa isso? Que x, ou seja, o que está lá dentro, está entre menos 10 e 10. Se eu digo que módulo de x é menor do que 5, só tem sentido se o x estiver entre menos 5 e 5. É uma maneira de eu abrir esse módulo, abrir essa informação. Então olha o que eu vou fazer. Falar que o módulo de f de x menos 2 é menor que 3 que multiplica x menos 1 quadrado é o mesmo que dizer que f de x menos 2 está compreendida entre menos 3 que multiplica x menos 1 quadrado e 3 que multiplica x menos 1 ao quadrado. Como eu quero a informação da f, para eu sumir com esse menos 2, basta eu somar 2 em todos esses membros. Então, fazendo isso em ambos os lados da equação, eu chego que a f de x está compreendida entre duas funções completamente diferentes. Eu vou dar nomes a elas de g e h, ok? E vou calcular o limite da g de x quando x tende a 1. Do lado esquerdo da minha equação, eu chamei de g. Do lado direito, eu chamei de h.
Então repare que eu tenho uma função f compreendida entre duas funções g e h. Se eu estudar o limite da g, estudar o limite da h e perceber que quando x tende a 1 a resposta é a mesma, certamente o limite da f de x quando x tende a 1 também será esse valor, ok? Repara que é o que acontece. Um limite bem fácil de ser calculado, né? Menos 3 que multiplica x menos 1 quadrado mais 2 quando x tende a 1, a resposta dá 2, tanto da g quanto da h. Portanto, pelo teorema do confronto, o limite da função quando x tende a 1 é 2. Beleza? Já a letra B, que traz módulo de f de x mais 4 menor que 2 que multiplica 3 menos x elevado a 4 para todo x real, pede para que a gente ache o limite da função quando x tende a 3. Ou seja, mais uma vez, a ideia de se calcular o limite de uma função sem ter propriamente o seu modelo, sem ter a cara da função, e sim uma informação sobre esse modelo. Então repare que eu abro o módulo, mais uma vez, e escrevo a função entre duas novas funções, já que eu chamo de g a função do lado esquerdo da inequação e chamo de h a função do lado direito da inequação. Repare que eu faço manipulações algébricas simples, né, para ficar só com f de x. Nesse caso, eu subtraí 4 em todos os membros da inequação para ter somente a função f de x. E aí eu tenho f de x compreendida entre duas funções. Calculo o limite da g, calculo o limite da h quando x tende a 3, percebo que os limites são iguais e iguais a menos 4. Portanto, pelo teorema do confronto, o limite da função f de x quando x tende a 3 também será 4. Beleza, pessoal? Então é isso. O teorema do confronto vai servir muito quando a gente precisa de calcular o limite da função sem ter o seu modelo, a cara da função propriamente ditos. A gente vai ter uma informação que a gente vai, a partir dessa informação, tentar usar o teorema do confronto. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!